Ela achou que estava encerrando um ciclo, mas, no instante em que foi embora, algo silencioso começou a acontecer, algo que só agora conseguimos explicar com clareza. Existe um fenômeno psicológico capaz de transformar alguém comum em uma presença quase impossível de esquecer, e a maioria não faz ideia de que está caindo nisso neste exato momento. Há uma dinâmica invisível que acontece quando alguém some da sua vida, uma mudança sutil, mas poderosa, capaz de remodelar memórias, amplificar emoções e até distorcer a percepção do que realmente foi vivido. E quando essa engrenagem começa a girar, as consequências podem ser muito mais profundas do que parecem, porque quando a presença deixa de ser garantida, o valor muda. Quando aquilo que era abundante se torna escasso, a mente recalibra, e quando surge alguém novo na história, tudo o que estava adormecido desperta de um jeito que ninguém prevê. Mas afinal, por que a ausência dele aciona um gatilho tão poderoso para a saudade? Qual é o erro silencioso e fatal que tantas mulheres cometem ao valorizar um parceiro? E como uma técnica psicológica relativamente simples consegue inverter completamente esse jogo? Para entender tudo isso, precisamos abrir a caixa preta da mente humana e explorar o que realmente acontece quando a rotina se rompe e o vazio começa a falar mais alto. Esta mulher o deixou, achando que era o fim de um ciclo, mas ela não fazia ideia do que viria a seguir. Nos próximos 13 minutos, vou revelar 3 segredos que poucos entendem. Primeiro, por que a ausência dele se torna um gatilho poderoso para a saudade? Segundo, o erro fatal que a maioria das mulheres comete ao valorizar um parceiro. E, por fim, a técnica psicológica que inverte completamente esse jogo. Mas antes, imagine só, ela só percebeu o verdadeiro valor dele ao vê-lo com outra pessoa. O que realmente aconteceu ali? O primeiro erro que todos cometem é achar que a presença constante gera preço. Na verdade, a mente humana é mestre em se adaptar. E com o tempo, o que antes era um privilégio se torna apenas parte do cenário. O cérebro, em sua busca por eficiência, categoriza a presença do parceiro como normal, garantida, e assim, a valoração consciente diminui. É um fenômeno sutil, quase invisível, onde a familiaridade, em vez de reforçar o afeto, o camufla sob uma camada de rotina e previsibilidade. Quando ele está ali, disponível, a percepção de seu valor é diluída na constância. A rotina se instala, e com ela, a tendência de focar nos pequenos atritos, nas imperfeições, nas expectativas não atendidas. A mente se acostuma com o conforto da presença, e a ausência de dor ou problema se torna um novo normal. É um paradoxo cruel. A segurança que ele oferece pode, ironicamente, levar a uma subestimação de sua importância, criando uma zona de conforto perigosa, onde a gratidão é esquecida. O detalhe que ninguém percebeu é que o cérebro humano tem uma peculiaridade. Ele valoriza mais o que perde do que o que possui. Isso não é uma falha de caráter, mas uma programação neural profunda. A ciência mostra que a dor da perda é sempre mais intensa que o prazer do ganho equivalente. Essa assimetria cognitiva significa que a mulher, mesmo insatisfeita, pode não reconhecer a extensão do que o parceiro representa até que o espaço que ele ocupava se torne um vazio palpável, forçando uma reavaliação. A verdade por trás de tudo isso é que a ausência não é apenas uma falta física, mas um catalisador para a introspecção forçada. A mulher é confrontada com a realidade de que as pequenas coisas que ele fazia, o café da manhã, a piada boba, o apoio silencioso, não estão mais lá. Essa confrontação com o vazio, a quebra da rotina, desencadeia um processo de luto e reavaliação, onde a mente começa a preencher as lacunas deixadas com memórias idealizadas e a percepção do que realmente foi perdido. Entramos agora em um território ainda mais complexo, a armadilha da percepção. O que acontece na mente de uma mulher quando a presença constante se esvai? Inicialmente pode haver um alívio, uma sensação de liberdade, a confirmação de que a decisão foi acertada. Mas essa fase é frequentemente enganosa, uma espécie de euforia temporária, que mascara a profundidade do vínculo que foi rompido. É como remover uma bandagem que, por um tempo, parecia desnecessária, apenas para descobrir que a ferida ainda estava aberta. O cérebro começa a operar com um viés de confirmação invertido. Enquanto ele estava por perto, a mente focava nos defeitos. Agora que ele se foi, ela busca evidências de seu valor. As memórias negativas começam a ser ressubstituídas por uma idealização do passado, um fenômeno conhecido como amnésia seletiva. Aqueles momentos de irritação ou desentendimento são minimizados, e os bons momentos, antes dados como certos, são elevados a um patamar de algo precioso e irrecuperável.
É nesse ponto que a saudade começa a formar. Neste exato momento, enquanto desvendamos esses padrões, se você está encontrando valor nestas revelações sobre a mente humana e o comportamento nos relacionamentos, considere deixar um like e se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo esses segredos à luz. A ausência dele cria um vácuo, não apenas físico, mas emocional e social. Ele era o confidente, o parceiro nas rotinas, a pessoa com quem se compartilhava o dia. Essa quebra de padrão, de repente, expõe a mulher a uma nova realidade onde ela precisa se reajustar. O que antes era uma rede de apoio invisível, agora se torna uma responsabilidade individual. Essa sobrecarga, muitas vezes subestimada, é um poderoso gatilho para a percepção de perda e o reconhecimento tardio do valor que ele agregava. O que os especialistas escondem é que a escassez não é apenas sobre falta de recursos, mas sobre a percepção de valor. Quando algo é abundante, sua importância diminui. Quando se torna escasso, seu valor dispara. Ele, antes abundante na vida dela, agora é escasso. Essa mudança de status ativa um mecanismo psicológico profundo. O que era dele e disponível, agora é deles ou inatingível. A competição percebida, mesmo que inexistente, eleva o desejo e a saudade, transformando o ele em um objeto de valor renovado. E isso nos leva a um ponto crucial. A mulher não sente falta dele, no sentido literal de sua pessoa, mas sim do papel que ele desempenhava e do que ele representava em sua vida. É a ausência da segurança, da companhia, da previsibilidade, do status ou até mesmo do desafio que ele trazia. A saudade, portanto, não é apenas um sentimento nostálgico, mas uma resposta complexa à perda de um sistema de suporte e à reconfiguração de sua própria identidade sem ele. A mente, após a partida dele, não apenas idealiza o passado, mas também começa um processo de comparação incessante. É um ciclo perigoso. Subitamente, outros homens ou a ausência deles são colocados em um microscópio, e a memória idealizada dele se torna a régua. Essa comparação é quase sempre desfavorável aos novos ou à solidão, reforçando a ideia de que o que foi perdido era de fato superior. É um fantasma que assombra as novas interações, impedindo que elas floresçam. Pattern Interrupt. Espera, não é o que você pensa. Não se trata de uma falha moral, mas de um mecanismo de autoproteção do ego. A mulher, ao idealizar o ex e desvalorizar o presente, está, de certa forma, protegendo sua decisão inicial, ou a falta dela de ter permitido que ele fosse embora. É uma forma inconsciente de justificar o sentimento de perda, tornando-o válido pela magnitude do que foi supostamente perdido. A saudade, nesse contexto, pode ser uma defesa psicológica contra o arrependimento. Existe um detalhe que muda tudo: o timing. A saudade não surge imediatamente, porque a mente precisa de tempo para processar a mudança. É como uma onda que se forma lentamente no oceano. Primeiro, o choque, depois a negação, em seguida a raiva ou a barganha, e só então a tristeza e a aceitação da perda, que é onde a saudade se manifesta com mais força. Esse processo pode levar semanas ou até meses, dependendo da profundidade do relacionamento e da resiliência individual. Enquanto todos fazem o óbvio, tentar preencher o vazio rapidamente, os que realmente entendem a psicologia por trás disso sabem que a pressa é inimiga da clareza. A maioria vai ignorar o que eu estou prestes a dizer, mas você precisa entender. A verdadeira reconstrução do valor dele e do seu próprio só acontece quando há espaço para reflexão genuína, sem a pressão de uma nova presença. É no silêncio que a mente organiza as peças, separando a realidade da idealização. A técnica secreta que poucos conhecem é a inversão do gatilho da escassez. Em vez de ele ser escasso e por isso valorizado, a mulher precisa se tornar escassa para si mesma. Isso significa focar na própria vida, nos próprios objetivos, na própria felicidade, e não na ausência dele. É um movimento de autovalorização que, paradoxalmente, a torna mais atraente e desejável. Não só para ela mesma, mas para qualquer futuro parceiro, e, ironicamente, para o ex, caso ele perceba essa mudança. A grande revezação aqui é que a saudade, muitas vezes, não é um sinal de amor, mas de perda do controle ou de um impacto no próprio ego. Quando ele se vai, e especialmente se ele segue em frente, a mulher pode sentir que perdeu algo que era dela, ou que sua capacidade de manter um relacionamento foi questionada. Esse não é um amor romântico que idealizamos, mas uma ferida narcísica, que se manifesta como saudade, disfarçando a competição ou a possessividade. A recontextualização disso é fundamental. O valor de uma pessoa não é estático. Ele flutua com a percepção, com a disponibilidade e com a narrativa que construímos sobre ela.
Quando ela estava presente, seu valor era 1. Na ausência, e especialmente na presença de um rival, uma nova parceira, seu valor pode ser percebido como outro, muito mais alto. É um jogo psicológico de oferta e demanda, onde a demanda por ele só cresce quando a oferta diminui ou é direcionada para o outro lugar. O momento OMG número 1 surge quando a mulher percebe que a saudade que sente é, na verdade, um reflexo do que ela não está fazendo por si mesma. A ausência dele expõe as lacunas em sua própria vida, os hobbies abandonados, os amigos negligenciados, os sonhos engavetados. Ele era um pilar, e sem ele, a estrutura parece desmoronar. A saudade é um sintoma, não a doença. A verdadeira cura começa com a reconstrução do próprio mundo interno, independente de qualquer presença externa. Acelerando o ritmo e entendendo o plot twist final, a técnica secreta não é sobre manipulá-lo para que ele sinta sua falta, mas sim sobre se tornar a pessoa que você realmente quer ser. É sobre construir uma vida tão plena e satisfatória que a presença ou a ausência dele se torna secundária. Quando você irradia essa autossuficiência e felicidade, você se torna irresistível. Não por carência, mas por transbordamento. Essa é a verdadeira inversão do jogo, onde você dita as regras do seu próprio valor. Em resumo, a mulher só sente falta depois que ele vai porque a mente humana é programada para valorizar a escassez, idealizar o que foi perdido e reagir à quebra de padrões. Mas o verdadeiro poder está em entender esses mecanismos e usá-los para fortalecer a si mesma, não para lamentar o passado. A próxima vez que você se encontrar nesse ciclo, lembre-se, a saudade é um convite para olhar para dentro, para reavaliar o seu próprio valor e para construir uma vida onde a sua felicidade não dependa da presença de ninguém. O que você fará com essa revelação?